Hoje é a nossa live sobre meditação e hoje nós vamos meditar sobre o medo. Hoje nós vamos meditar sobre o medo. Quem tem medo aí, gente? Todos nós temos medo. Todos nós temos medo. E é importante nós termos medo. Oi, Flávia, como assim é importante ter medo? Medo, gente, assim como a alegria, assim como a raiva, o medo, ele é uma emoção base. Ele é uma emoção base. Todos nós temos medo, ok? Mas o que nós vamos entender hoje é como nós podemos trabalhar o medo que se torna tóxico nas nossas vidas. Aquele medo que faz com que a gente paralise, que faz com que a gente deixe de enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas, tá bom? Todos nós temos medo, gente. Eu quero dizer uma coisa para você. Até aquela pessoa que se acha a mais corajosa, né? Se acha, né, corajosona mesmo, que faz tudo, ainda assim essa pessoa tem medo. Porque se ela não tiver medo, gente, se essa pessoa não tiver medo, ela na verdade está suprimindo uma emoção que é extremamente importante para nós. Então, o medo, ele faz parte, o medo te torna mais humano. O medo faz parte das nossas emoções base, assim como a alegria, assim como a raiva e assim como a tristeza também, ok? E por que o medo existe? Por que nós temos essa emoção? Por que o medo ele é importante nas nossas vidas? Então, o medo, ele é uma emoção base. E qual que é, o objetivo, qual é a função dessa emoção nas nossas vidas? O medo gera em nós um instinto de autopreservação. Por isso que o medo é importante. Porque se nós não tivéssemos medo, nós seríamos pessoas sem nenhum tipo de cautela. Nós seríamos pessoas que colocaríamos em risco a nossa própria existência. Coisas simples colocariam a nossa vida em jogo, em risco. Então, assim, ó, o fato de você ter medo de ser atropelado faz com que você pare na faixa de pedestre e observe para ver se tá vindo um carro ou não para você poder seguir. É uma coisa boba, mas é um instinto de autopreservação, ok? O medo é o que faz com que a gente pense mais do que uma vez em fazer uma determinada escolha ou em fazer outra escolha. É o medo do quê? É o medo das consequências. Se eu escolher de uma determinada forma, o que isso pode acarretar na minha vida? Se eu escolher de outra forma, o que aquilo pode acarretar na minha vida? Então, o medo das consequências faz com que a gente se torne, muitas vezes, cauteloso em uma decisão que nós precisamos tomar ou que nós vamos tomar. O medo, inclusive, nos torna pessoas mais sábias. Por quê? Porque nós passamos a temer pelas consequências. Então, o medo em nós, gente, ele não é tóxico em si. O medo em nós é uma emoção que faz parte de quem nós somos como seres humanos. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu vejo que constantemente as pessoas tratam as emoções de maneiras equivocadas. E quando eu fico muitas vezes aprisionado por uma emoção que se tornou tóxica na minha vida, a minha tendência é fazer o quê? É rejeitar essa emoção. Eu tenho como atitude rejeitar essa emoção. E daí eu falo assim, ó, eu não quero mais sentir medo. Eu não quero mais sentir medo. Só que isso, percebam, isso é contrário à tua existência humana. Isso é contrário à tua existência humana. E quando a gente estuda as constelações, quando a gente estuda o pensamento sistêmico, a gente compreende. Tem uma máxima de Bert Hellinger que ele fala o seguinte: tudo aquilo que nós excluímos, tudo aquilo que nós tentamos tirar das nossas vidas, ele permanece, ele resiste. Porque existe uma lei que é a lei do pertencimento, que ela precisa ser atendida nas nossas vidas. Então, o que acontece? Todas as vezes que você expressa, eu não quero mais sentir medo, eu não quero mais ter medo, esse medo que você tanto está lutando na sua vida,
ele acaba por criar uma resistência. E ao invés dele sair, ele permanece. Por quê? Porque é como se eu falasse assim, ó, eu não quero mais respirar. Vocês percebem? O medo, ele faz tanta... ele é tão parte na nossa vida como seres humanos, que você dizer assim, eu não quero mais sentir medo, é como se você falasse assim, eu não quero mais respirar. E aí? Você consegue parar de respirar? Tenta aí. Você vai ficar, talvez. Algumas pessoas vão ficar segundos, algumas pessoas que talvez tenham uma capacidade pulmonar vai ficar um tempo maior, mas pela tua própria sobrevivência, o que vai acontecer? A hora que o ar começar a faltar, você vai voltar a respirar novamente. Não tem como você fugir disso, porque isso te mantém vivo. E o medo, ele é uma emoção que te mantém vivo, que te mantém viva. Ok, Flávia, entendi que o medo faz parte. Mas como eu posso lidar com aquele medo que se torna tóxico na minha vida? Porque esse é o ponto que a gente precisa analisar. O que acontece para que o medo se torne tóxico? Que assim como as outras emoções base, o medo também faz parte dessa emoção. E assim como a raiva pode se tornar tóxica, assim como a própria alegria pode se tornar tóxica, é óbvio que medo também pode se tornar tóxico. E aqui talvez há um ponto. O medo tóxico, qual é o problema do medo quando ele se torna tóxico? Ele nos paralisa. Ele gera em nós uma paralisia, tanto física como emocional. Quando nós perdemos o controle sobre uma situação, principalmente quando nós perdemos o controle sobre uma situação, esse medo que muitas vezes está nos aterrorizando, ele faz com que a gente paralise, ele faz com que a gente não se mova. E aí é quando o medo se torna irracional. E diante de desafios, diante de obstáculos, diante de situações que eu preciso superar, o que acontece? Ao invés de eu enfrentar aquilo, ao invés de realmente eu ir para cima, eu acabo ficando o quê? Paralisada. Então, ter a consciência de que algumas situações na sua vida pode tornar, sim, o medo em algo tóxico. E é isso que você precisa combater. Você não pode combater o medo, porque o medo ele é uma emoção base, mas você pode combater o medo tóxico, aquele que te paralisa. E como que você faz isso? Confrontando as situações e percebendo o quanto aquilo realmente é irracional. Ou seja, muitas vezes não tem base nenhuma. Muitas vezes não tem base alguma. E qual que é a outra questão do medo irracional? Ele nos torna pessoas controladoras. A gente passa a querer controlar todas as situações, todas as circunstâncias ao nosso redor. E o pior, a gente passa a querer controlar as pessoas que estão próximas a nós. E isso é extremamente desgastante. Isso detona os relacionamentos. Porque ninguém quer viver sob o controle de ninguém. E quando você se torna um controlador, quando você busca a todo custo por esse controle para evitar as dores, né, que a falta do controle pode trazer, isso afasta as pessoas de você. Porque ninguém quer viver sob o controle. Ninguém quer viver sob o controle. Flávia, por que isso acontece? Por causa das dores que nós já vivenciamos. Todos nós já nos frustramos, todos nós já nos decepcionamos, todos nós criamos expectativas em cima de algo, em cima de alguma situação, onde a gente não teve controle nenhum sobre aquilo. Nós estamos vivendo uma situação nas nossas vidas onde a gente não tem muito controle. O pouco controle que a gente tem, a gente ainda está conseguindo exercer, mas está ficando claro que a gente não tem controle sobre o que está vendo, sobre o que está acontecendo.
E o que que a gente precisa tirar de tudo isso? O aprendizado. O que que eu preciso aprender diante de tudo que está acontecendo na minha vida para que eu não me deixe ser levado pelo medo, para que eu não me paralise diante do medo, para que eu não paralise meus projetos, para que eu não paralise os meus sonhos. O medo, gente, esse excesso do medo, essa busca pelo controle, ele faz exatamente isso. Ele nos esgota, ele suga de nós. Por quê? Porque o medo em excesso, ele suga de nós toda a nossa energia, toda a nossa disposição. E aí, ao invés da gente levantar e fazer o que precisa ser feito, o que que a gente faz? A gente se acovarda. Então, qual que é a outra consequência do medo? Do medo que é tóxico? Além de nos tornar pessoas controladoras, muitas vezes ele nos leva para onde? Ele nos leva para o isolamento. Como nós podemos lidar, aprender a lidar com os mecanismos de defesa, que são comportamentos sabotadores que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. E um dos mecanismos de defesa é qual? É o isolamento. É o isolamento. Por que que a gente se isola? Porque nós estamos querendo evitar uma dor, muitas vezes pelo medo da decepção, pelo medo de sentir uma dor novamente, pelo medo de vivenciar uma situação onde aquilo causou dor para você. O que que você faz? Você se isola, você se afasta. E aí você se afasta das pessoas, você se afasta de sistemas que você muitas vezes está inserido, você se afasta no seu trabalho, você deixa de conviver com as pessoas que são importantes para você. Na sua família, você deixa de conviver com pessoas que são importantes para você. Porque o isolamento, de certa forma, ele te protege. Só que quanto mais você se isola, mais medo você tem. E mais esse medo vai se tornando irracional. Irracional. Então, como que a gente trabalha para a gente poder... Não é não ter medo, não sentir medo, mas é deixar de sentir um medo irracional, de sentir um medo tóxico. É nós nos desprendermos desse medo que é tóxico. A meditação nos ajuda nisso. Esse momento onde você para, respira, se conecta com você, se conecta com Deus, se conecta com a espiritualidade. Isso faz com que a sua mente, né, fisiologicamente falando, gente, nós trabalhamos melhor a questão do medo quando nós meditamos, quando nós entramos em gratidão. Por quê? Porque o medo, ele ativa em nós o mecanismo de luta ou fuga. E quando nós estamos na defensiva, quando nós estamos nesse processo de autopreservação, isso traz o que? Ansiedade. A gente começa a respirar mais rápido, a gente começa a bombear mais sangue pelas nossas artérias, pelas nossas veias, e isso faz com que nós deixemos de pensar, a gente para de raciocinar, a gente se torna um animal instintivo. Nós queremos apenas nos proteger. Quando você para, respira profundamente, começa a se conectar com a gratidão, começa a se conectar com as coisas boas da sua vida, você diminui esse teu nível de ansiedade. Você passa a respirar mais profundamente, de forma mais lenta. Isso gera mais oxigenação. E com isso, você desliga esse teu mecanismo de luta ou fuga e você se conecta a um ser racional. Você passa a tomar decisões de forma consciente e não mais de formas inconscientes. Então vamos meditar? Vamos meditar? Vamos nos conectar com essa gratidão, vamos nos conectar com o nosso ser, vamos nos conectar com Deus, para que Deus possa trabalhar em nós esse medo que é irracional e nos conectar apenas com o medo que é necessário, com o medo que é uma emoção importante para a nossa autopreservação nas nossas vidas.
Bora lá? E eu vou convidar você, se você estiver num lugar onde é seguro, que você possa fazer isso, eu vou te pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Quando você fecha os olhos, você tem a possibilidade de se conectar de forma mais profunda com você mesmo, sem ter as distrações do ambiente. Tudo bem? Fecha os olhos comigo, então. E ao fechar os olhos, eu vou te convidar para você respirar profundamente. Sinta o ar entrando pelos seus pulmões. Perceba o quanto esse simples ato, esse ato de você fechar os seus olhos e de você respirar profundamente, já acalma o teu ser. Já te traz consciência sobre o seu corpo, já te traz consciência sobre quem você é. Respire profundamente. E ao respirar profundamente, eu quero te convidar a se conectar com a gratidão. Perceba o quanto você é uma pessoa abastada, abundante. Quantas coisas você pode agradecer hoje. Agradeça simplesmente pelo ar que você tem disponível. E que você pode hoje respirar sem precisar do auxílio de nada. Seus pulmões funcionando perfeitamente. A sua mente funcionando perfeitamente. Agradeça por isso. E ao se conectar com a gratidão, ao perceber o quanto você é abundante, eu quero te convidar a não mais ter uma atitude de excluir o medo na sua vida, mas de você perceber que o medo é uma emoção base, é uma emoção importante, é uma emoção que te torna humano. Mas que você pode, a partir de agora, se desprender do medo que é irracional. Trazer consciência sobre essa situação que possivelmente você está vivendo e que está gerando um medo desnecessário, um medo que talvez te paralisa, um medo que gera em você uma necessidade de controle. Olhe para essa situação e eu quero te convidar a dizer algumas frases comigo, algumas frases sistêmicas, algumas frases que são importantes nesse momento. Se você se sentir à vontade, se você entender que isso é importante para você, repete comigo essas frases. Eu sou abundante. E ao falar, perceba o que você está falando, sinta o quanto você é abundante. Eu sou abundante. Eu sou um ser racional. Eu acolho a minha emoção do medo. Eu não rejeito o medo na minha vida, porém eu escolho não permanecer paralisado através do medo. Eu escolho agir apesar do medo. O medo me torna uma pessoa cautelar. Mas o medo que paralisa me impede de sonhar, me impede de realizar.
Então eu me desprendo, eu abro mão do medo que me paralisa e me conecto com o medo racional, que é o medo que me faz fazer escolhas assertivas. Não caminhar de forma irracional, mas sim caminhar de maneira racional, onde eu entendo que essa emoção é uma emoção base, é uma emoção que me preserva nas minhas decisões e me preserva nas minhas relações. E à medida que você reforça essas frases sistêmicas, sinta quão mais leve você vai ficando à medida que você reforça isso em você, à medida que você se desprende de uma necessidade de controle, à medida que você se desprende de um medo que paralisa. Sinta o quanto você fica mais leve. Respira profundamente. Perceba o quanto você estando mais leve, você se conecta com mais facilidade à sua própria essência. O quanto isso abre um canal de abundância, de conexão entre você e Deus. O quanto você desenvolve a tua espiritualidade nessa presença. Respira profundamente. E eu quero te convidar a olhar aqui para mim agora, porque eu quero deixar uma mensagem para vocês. A mensagem diz: não tema, não tema. Meu filho, descanse em mim. Sim, calmamente se acomode sob os meus cuidados. Assim como um pássaro se acomoda em seu ninho. Eu estou velando sobre a sua vida e em amor eu cuidarei de você. Não existe perigo com o qual eu não seja capaz de lidar. Não existe inimigo terrível demais para mim. Eu sou capaz de cumprir todos os meus propósitos e guardá-los ao meu tempo. Não tema, nem permita que o terror aflija o seu coração. O meu poder está à sua disposição. A minha presença está ao seu redor e nada pode atingi-lo, desde que você esteja sob os meus cuidados. E se você escolher, isso será para sempre. Queridos, Deus, Ele está à nossa disposição para nos guardar, para nos proteger, mas nós precisamos dar essa permissão a Ele. Entenda uma coisa sobre o medo na sua vida. Se você desejar permanecer no controle da sua vida, você possivelmente vai se desgastar. Você possivelmente vai ter toda a sua energia sugada. E o medo intenso, ele pode inclusive te levar a um estado de depressão. Porque nós não temos controle sobre as coisas que nos acontecem. Mas se você decidir entregar todo o seu controle, todo o seu medo nas mãos de Deus, você entende que você tem que sim fazer a sua parte. Nós precisamos sim seguir regras, seguir ordens, isso faz parte. E isso inclusive nos mantém, nos preserva. Mas nós entendemos que Deus, Ele está acima de todas as coisas. E Ele está te guardando. Se você confia, entregue isso a Ele. Se você confia, entregue.
todo esse medo que tem te paralisado, toda essa aflição, toda essa angústia que tem te paralisado, entregue isso nas mãos de Deus e tenha certeza que se Ele guarda a cidade, Ele guarda a sua vida também. Eu quero desejar para vocês um dia incrível, um dia lindo, um dia conectado com essa presença divina, um dia onde você compreende que você, junto a Deus, você cria um fluxo de abundância na sua vida, você cria um fluxo de gratidão na sua vida, você cria um fluxo de segurança na sua vida. E que você possa levar essa mesma luz para a vida de outras pessoas, que você possa ser instrumento hoje na vida de outras pessoas para dizer para outras pessoas que elas possam confiar em Deus, que elas não precisam temer, porque em Deus nós estamos sendo guardados, nós estamos sendo protegidos. Um beijo no coração de vocês.